Flash floods have hit parts of Saudi Arabia as heavy rainfall has been recorded across the kingdom since last week. Há muito tempo, nós associamos a Arábia Saudita com calor escaldante, seca e desertos. Sendo um conglomerado de áreas predominantemente desérticas e parcialmente áridas, o território já esteve longe de ser verde. Historicamente, o país nunca viu mais 150 milímetros de chuva por ano. Entretanto, um fenômeno chocante está acontecendo agora nessa área desértica. O deserto está rapidamente se tornando em férteis terras agrícolas. E esse fenômeno está chocando até os cientistas. O que está acontecendo nesse deserto? É a vontade de Deus? É exatamente isso que veremos nesse vídeo, então fique ligado até o final para não perder nenhum detalhe. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. A Arábia Saudita está ficando verde. As fortes chuvas deixaram Meca e outras áreas gravemente inundadas, mas semanas depois, o deserto estava verde, particularmente no oeste, devido ao excesso de água. Durante períodos chuvosos, a Arábia ficou coberta de verdes campos cheia de rios, enquanto depressões se tornaram lagos cheios de vida. Camelos estão pastando na grama fresca e arbustos outrora áridos agora estão vibrando em cor. A vegetação cresceu tanto que pode ser vista dos satélites espaciais da NASA. Alguns muçulmanos acreditam que a vegetação é prova de uma profecia que diz que a última hora não virá enquanto a terra da Arábia não se transformar em campos e rios. Da mesma maneira, a terra se encheu de todas as formas de vida e seres, assim como o profeta descreveu. O período recente de fortes chuvas na Arábia representa o fim da era glacial, que prevaleceu na Terra durante os últimos 2 milhões de anos, em seguidos ciclos de declínio glacial e maré, deixando marcas distintas na forma da superfície da Terra em geral, e no hemisfério norte em particular. Rio de granizo corre pelo deserto árabe. Parece tão estranho, não é? Mas a Arábia Saudita testemunhou um rio de água gelada e granizo fluindo pelo deserto da Arábia. Por mais estranho e surreal que pareça, uma tempestade de granizo severa pintou o deserto de branco. Tempestades intensas seguidas de granizo ocorreram em larga escala em diferentes partes da Arábia Saudita. Elas foram acompanhadas de um granizo espesso que cobriu completamente as terras desérticas da cidade de Hail, assim como a região de Azir. Curiosamente, uma imagem circulou nas redes sociais mostrando um camelo que caminhava no chão branco de granizo após a ocorrência da tempestade. Uma inundação repentina ocorreu na província de Hail, no norte da Arábia Saudita, fluindo através da paisagem desértica devido ao derretimento do gelo. O significado espiritual da previsão do tempo. Estranhos fenômenos naturais acontecem continuamente na Arábia Saudita, evidenciando que a palavra de Deus está claramente aparecendo. Se olharmos em acordo com a Bíblia, mudanças relacionadas ao clima não acontecem por acaso. Jesus se referiu à previsão do tempo desse dia em Mateus 16. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e, pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? Então, quando um fenômeno climático incomum acontece, muitas pessoas acreditam ser um sinal de Deus, de que ele quer enviar algo para a humanidade. O caso da Arábia Saudita é um exemplo. Eles deveriam ter entendido que, com tudo o que estava acontecendo e o que veio depois, o Messias esteve entre eles, como anunciado. Mesmo assim, a Bíblia revela sinais da sua segunda volta. Por exemplo, Jesus deu uma profecia detalhada em Lucas 21 de como as coisas estariam no fim desta era, com o reino de Deus prestes a assumir e substituir o governo de Satanás neste planeta. Depois de listar condições e eventos, Jesus fez outra analogia dizendo:
Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Ele disse mais: Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Por favor, entenda. Vigiar não nos torna dignos, isso depende do nosso relacionamento com Deus e nossa obediência a Ele. O perdão oferecido através de Cristo é o que nos torna dignos de estarmos diante dele sem culpa quando nos arrependemos e o seguimos. É por isso que oramos sempre, mas Jesus nos diz para discernir os sinais dos tempos e observar o que está acontecendo. Isso nos dará um senso necessário de urgência, junto com paz interior e confiança em Deus para prosseguir. Vamos ver agora as 7 condições dos fins dos tempos que devemos observar. Deus está muito próximo. Os sinais estão revelando a previsão do tempo espiritual dos nossos tempos. Se observarmos com cuidado, veremos que a metáfora da figueira florescendo indica que o reino de Deus está muito próximo. Primeiro, o declínio das nações que falam inglês. Esse é o primeiro sinal. Muitas profecias bíblicas são sobre Israel, mas elas incluem muito mais do que o Estado judeu moderno. O povo judeu é, em maior parte de Judá, apenas uma das 12 tribos de Israel. Estudando história e arqueologia junto da Bíblia, é possível determinar quem são os descendentes modernos da Israel antiga. Os primeiros entre eles são os povos dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e outros países falantes de inglês. Infelizmente, as profecias bíblicas descrevem o declínio dos israelitas do fim dos tempos. Isso será causado por uma combinação de guerra, colapso financeiro, desastres naturais e ruptura social, com imoralidade e pecado nacional levando ao castigo. O Estado judeu moderno de Israel estará em uma situação especialmente alarmante. Atualmente, o país está rodeado por ameaças, um Irã que em breve terá armas nucleares, armamento químico e biológico sírio ao norte e grupos terroristas de todos os lados. Esses males estão aumentando rápido na sociedade atual, com insultos, mentiras, assassinatos, roubo e completo desrespeito a Deus. Depois é mencionado Efraim, a tribo que liderava as tribos do norte de Israel, as 10 tribos do norte, em contraste com o reino do sul de Judá. Então, essa profecia é para os povos modernos de língua inglesa, já que a mensagem de Oséias era principalmente para os povos do fim dos tempos. Segundo, um superestado de 10 membros centrados na Europa. Com uma análise de história, a profecia mostra a formação de um superestado de 10 nações centrado na Europa, ou grupos e nações, pouco antes da volta de Cristo, uma reaparição final do Sacro Império Romano. O livro do Apocalipse chama esse bloco de poder e seu ditador de besta. O sistema retratado como a besta de 7 cabeças com 10 chifres. O reavivamento final é o que Daniel 11 apresenta como o último reino do norte, ao norte de Jerusalém. Em Daniel 2, os 10 dedos dos pés de uma figura humana de metal eram equivalentes aos 10 chifres do reavivamento final. Ao passo que o poder militar e político da Europa se desenvolve, um líder religioso influente sobre uma igreja poderosa vai orientar e unificar esse novo superpoder. Esse império de curta duração será orquestrado por Satanás, as 7 cabeças e 10 chifres emergindo dele. Você pode ver isso em Apocalipse. Surpreendentemente, o poder da besta e seu líder serão adorados em todo o mundo. Satanás transformará esse poder político e militar em uma grande cruzada religiosa. João escreveu: "E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta." Isso previa a queda já ocorrida do Império Romano e sua ressurreição, que viria depois. De fato, têm ocorrido vários reavivamentos romanos sucessivos. Eles adoravam o dragão que dava autoridade à besta. Eles adoravam a besta. Logo, é um poder militar e político junto a um poder religioso. Apocalipse 18 mostra o sistema, chamado Babilônia, se tornando um grande poder econômico também. E ele recebeu uma boca que dizia coisas grandiosas e blasfêmias, além de autoridade para continuar por 42 meses, 3 anos e meio.
Isso corresponde à hora ou curto período do reavivamento final de que falamos. Logo, esse é um poder totalitário de nível mundial, como nunca se viu antes. Terceiro, uma poderosa igreja falsa. Conforme o novo poder militar e político na Europa se desenvolve, um líder religioso influente sobre uma igreja poderosa vai dar orientação e unidade a esse superpoder. O livro do Apocalipse se refere a essa igreja como a grande meretriz e a mãe das prostitutas, e a seu líder como o falso profeta. Uma mulher é usada para representar Israel e a verdadeira igreja em Apocalipse 12. A verdadeira igreja é a igreja do Deus vivo e se tornará a noiva de Cristo no retorno dele. Essa mulher está vestida de linho fino, limpo e brilhante, representando os justos atos de Deus como seu povo fiel. Mas, em contraste, em Apocalipse 17, uma rica mulher imoral é usada para retratar o reavivamento da antiga Babilônia pagã como uma falsa igreja. Essa falsa igreja, liderada pelo falso profeta que realizará grandes milagres, dirigirá o Império Romano do fim dos tempos, assim como o Antigo Império e seus reavivamentos anteriores. Através de suas relações influentes com os círculos políticos e sociais mais altos, ela se tornará o orgulho deste mundo, mas também será a perseguidora implacável do povo de Deus. Deus a acusa de se embebedar com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. Suas raízes culturais e religiosas remontam à antiga Babel, a cidade onde a humanidade se rebelou contra Deus logo depois do grande dilúvio dos tempos de Noé. Quando o apóstolo João viu essa prostituta, que representa a falsa igreja, ele ficou muito espantado. Então o anjo disse a João: "As águas que você viu, onde está a prostituta, são os povos, multidões, nações e línguas." Quarto, novas alianças e o Rei do Sul. A globalização resultou na ascensão de novos poderes no lugar de superpotências dominadoras. Nações menores retêm os grandes poderes da atualidade, e mesmo as menores organizações terroristas causam estragos e medo em inimigos muito maiores. Tudo isso está levando a novas alianças. Esses relacionamentos se baseiam em benefício financeiro, incluindo o comércio regional, e em proteção mútua com consolidação de forças militares. Então, com o declínio das nações falantes de inglês mencionado agora há pouco, quem vai preencher o vácuo de poder? Muito da resposta está em Daniel 11, a profecia mais duradoura da Bíblia. Historiadores podem mostrar, ponto por ponto, exatamente o que Daniel profetizou. Alexandre o Grande, os grandes impérios do mundo, várias guerras e conflitos ao longo dos séculos. E então vem o verso 40, que trata do fim dos tempos. O que vemos aqui é a potência europeia unida, mencionada anteriormente, como o Rei do Norte, que está ao norte de Jerusalém. O Rei do Sul é mais provavelmente um grupo de nações islâmicas localizadas ao sul de Jerusalém que se unirão para proteger e alavancar seus interesses, religião e cultura. Você pode ler uma análise detalhada disso em nosso guia gratuito de estudos, O Oriente Médio na Profecia Bíblica. O que poderia causar a guerra entre esses dois poderes regionais, a Europa e o mundo árabe? Só o tempo vai dizer. Quinto, um vasto bloco de poder asiático. Apocalipse 9 revela um grande poder regional asiático cujos exércitos gigantes atacarão as forças do Rei do Norte nos últimos dias. Isso será anunciado pela sexta dos 7 toques de trombetas do livro. Nosso mundo ficará maravilhoso com Cristo como nosso Rei. Essa é a mensagem que pregamos hoje, o Evangelho do Reino de Deus. Essa guerra será tremenda, e o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. Esse evento, a praga da sexta trombeta, chamada de Segundo Ai, parece ser um contra-ataque massivo desde além do rio Eufrates contra as forças lideradas pela Europa, ao que foi a praga da quinta trombeta, ou primeiro Ai. Em Apocalipse 16, vemos novamente os reis do Oriente especificamente associados ao rio Eufrates. Essas forças cumprirão um papel importante nos eventos finais desta era. Sexto, o Evangelho pregado em todas as nações. A verdadeira mensagem do Evangelho de Jesus Cristo e o Reino de Deus deve ser pregada a todas as nações do mundo. Essa é a missão dada à Igreja de Deus.
Ao expor os eventos que precederão sua volta, Jesus disse que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mas nós estamos cientes de que virá um tempo em que o evangelho não será mais pregado. Deus diz em Amós 8 que haverá fome de ouvir as palavras do Senhor. A igreja de Deus dessa época será tão perseguida que não conseguirá pregar o evangelho. Lembre-se do que já lemos em Apocalipse 13. E então, no tempo seguinte de grande tribulação, Deus vai enviar 2 testemunhas para pregar. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias. Logo, parece que a fome da palavra vai acontecer antes da grande tribulação, quando a destruição e cativeiro serão iminentes. As 2 testemunhas de Deus farão oposição à besta e ao falso profeta. Jerusalém se encontrará no meio de uma grande batalha espiritual, ao passo que os eventos da profecia chegarem ao ápice. 7º, a noiva de Cristo se prepara para o seu retorno. A igreja do fim dos tempos se prepara para servir ao Cristo vivo no seu retorno. Isso é necessário para que seus membros estejam prontos para governar no reino de Deus, para que liderem e ensinem os caminhos de Deus no futuro. São pessoas cheias do Espírito de Deus que acreditam que seu propósito é servir aos outros e desenvolver o fruto do Espírito em suas vidas. Apocalipse 19 fala desse momento grandioso, que culmina depois de todos os selos do livro serem abertos. E depois, o que acontece? Prepare-se para a vinda de Deus. Fenômenos naturais sempre trazem confusão às pessoas, mas mesmo assim isso nunca acontece por acaso. Tudo acontece por um motivo, que é a vontade de Deus. Então, o que nós temos que fazer agora é reconhecer todos os sinais e nos prepararmos para eles. Primeiro, devemos nos preparar como se Jesus fosse vir hoje, porque nenhum de nós sabe quando pode ser o último dia das nossas vidas. Podemos fazer isso todos os dias, pedindo a Jesus que nos cubra com a sua justiça e nos encha do seu Espírito Santo. Em segundo lugar, devemos nos preparar para a espera. Os primeiros cristãos esperavam que Jesus voltasse durante a vida deles. Mas conforme estudamos a Bíblia, incluindo as palavras de Jesus, percebemos que o dia do Senhor será adiado e os cristãos precisarão perseverar enquanto esperam pela promessa de Cristo. Eu voltarei. Jesus comparou essa espera à experiência dos servos que tinham sido deixados encarregados da casa e da propriedade pelo seu mestre, enquanto ele estava distante em uma longa jornada. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. Jesus também deu uma lista de sinais que indicariam sua volta e avisou: E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Por fim, o apóstolo Tiago nos lembra: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Ou seja, fora do tempo. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Ao fim, Jesus retorna e o reino de Deus chega. Esse é o fim dessa má era presente, quando o mundo entra em uma nova era. Um novo começo, em que a paz e a religião verdadeira prevalecem. Será um tempo em que toda a humanidade poderá receber salvação e vida eterna. O nosso mundo será um lugar maravilhoso, com Cristo como nosso Rei. Essa é a mensagem que pregamos hoje, o Evangelho do Reino de Deus, o Reino de Deus sendo estabelecido na terra por Jesus Cristo. Esse mundo será bem diferente do que esse que vemos hoje. Fome, sofrimento, escravidão infantil, guerras, violência, rebeliões, essas coisas se tornarão passado, história. Este mundo será um lugar diferente sob o governo do Reino de Deus. É bom saber se vai chover ou fazer sol. Previsões do tempo são boas para sabermos o clima de amanhã, mas nós estamos olhando para mais longe, porque nós sabemos que no fim o sol vai brilhar, certo? Como você está discernindo os sinais dos tempos que Jesus mandou observar, se estamos vigiando com atenção e guardando os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo? Nós veremos quando a figueira florescer,
Então, vamos saber e esperar que o reino de Deus esteja muito próximo. Agora gostaríamos de saber a sua opinião sobre o assunto. Deixe nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.